chamar a gente? Vai chamar a gente? Muito bem. Olá, tudo bem, irmãos? Sou o pastor Paulo César, da Igreja Batista Memorial em Araraquara. Que privilégio poder estar aqui com vocês para esta live. E meu objetivo é que Deus fale aos nossos corações. Eu desejo muito que o Senhor, neste tempo de culto, de adoração que nós teremos nesta live, nós possamos voltar os nossos corações para o Senhor Deus e que as nossas mentes sejam orientadas pelo Senhor, recebamos sabedoria e que o Senhor Ele nos conduza para a sua vontade. Nós estamos uma live em casa, como todos nós, né, estamos confinados e esse tempo vai ser um tempo de reflexão. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Eu imagino que tem alguns que os irmãos da igreja, alguns da igreja estão assistindo, participando. Talvez nós tenhamos também outras pessoas que talvez não são da igreja Batista Memorial, mas que estão conosco. Você é muito bem-vindo, que Deus abençoe. Talvez pedir, como alguns fazem, né? Deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você também desejar colocar um pedido de oração, você pode ir aí nos comentários e fazer um pedido de oração, se talvez você queira que todos, né, ouçam ou vejam, né, o seu pedido de oração. Mas também, se você quiser colocar um pedido, fazer um pedido em particular, você pode entrar no particular para mim, né, no Pastor Paulo, na página do Face, e mandar uma mensagem para mim. Ou mesmo no WhatsApp, aí na página da igreja, né, tem o botão do WhatsApp, você pode entrar, você vai mandar uma mensagem para mim. Um pedido de oração, uma necessidade, tá bom? Vamos então agradecer ao nosso Deus por esse tempo que nós temos, né, de adoração ao nosso Senhor Deus, um tempo de reflexão e que o Senhor fale ao nosso coração. Gostaria que você, na sua casa, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus e agradecer por esse tempo que Ele nos concede. Oremos. Deus eterno, nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, agradecemos pela Tua presença conosco, agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor está nos dando de adoração ao Senhor, um tempo de reflexão na Tua palavra e um tempo de busca ao Teu santo nome. Que o Senhor receba esse tempo de culto e adoração, de louvor ao Senhor que nós estaremos fazendo neste momento. Que o Senhor esteja com cada um que está neste momento online assistindo esta live, que o Senhor nos conduza, ó Pai, a todos nós a honrar o nome do Senhor e a exaltar neste tempo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a Igreja Batista Memorial, assim como todas as igrejas e toda a sociedade, comércio, empresas, né, estamos fechados, as atividades que são feitas lá, né, na igreja, mas nós estamos, é claro, ativos, estamos caminhando, né? A igreja não é um prédio, não é o local, lá é uma ferramenta que nós temos para a proclamação do Evangelho, para a edificação das nossas vidas, mas nós estamos caminhando. E por isso eu quero deixar também para você que está nos assistindo, talvez que não seja da Igreja Batista, estamos à disposição para ajudar aqueles que precisam. Os irmãos da igreja já sabem, aqueles que precisarem de alguma ajuda, precisarem de uma orientação, estamos à disposição de vocês para ajudar. Se quiser, como disse, mandar um pedido de oração para mim, para o pastor da igreja, ou talvez quiser entrar em contato com alguns dos diáconos ou líderes da igreja, você pode assim fazer, pedir a sua ajuda, estamos à disposição. É um tempo que nós precisamos de solidariedade, precisamos ajudar uns aos outros e olhar uns para os outros.
mas é um tempo também para nós buscarmos a Deus e pedirmos a Ele as bênçãos dEle para a nossa vida. Vamos então, gostaria de neste momento chamar aqui a minha esposa, a Michele, e o Davi também, o meu filho. Nós seremos conduzidos num tempo de louvor ao Senhor, um tempo de adoração a Deus. Vamos cantar 2 músicas. O que nós iremos fazer também, logo no final, nós vamos deixar aí nos comentários, eu creio que o Breno vai estar fazendo isso, deixar aí nos comentários a sugestão de algumas músicas, 3 ou 4 músicas para você, depois deste tempo de live, né, que nós teremos, um tempo para você com a sua família, você gastar um tempo a mais orando ao Senhor Deus, buscando a Deus e pedindo para que Ele nos conduza na sua vontade. E o link com 4 músicas para você cantar depois, ok? Vamos lá então? Pode chegar. Chega aí, Michele. Davi. Muito bem, qual a música que nós iremos cantar? Quão grande. Quão grande, você conhece esta música? Quão grande é o nosso Deus, o meu Deus? Nosso Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso e nós confiamos nele. É por isso que estamos neste tempo de quarentena, nesse tempo de confinamento, com o coração tranquilo, com o coração nas mãos do Senhor, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso. Vamos lá? Quão
o meu Deus. Diga que sobre todo nome é o dele. Sobre todo nome é o seu. Suas tribos no louvor. Eu cantarei com graça. É o meu Deus. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Precisamos saber disto, que o nosso Deus é grande e este tempo, este momento, essa situação difícil a qual nós estamos passando, com certeza não é maior do que Ele e Ele tem cuidado de nós. Vamos ainda louvar o nosso Deus com mais uma música e neste momento um hino, né, ao nosso Deus. Qual o hino que nós iremos cantar agora? Sou feliz. Sou feliz. É o hino conhecido, né? E é interessante que este hino ele foi composto em um momento difícil, né? O autor, a autora deste hino, né, compôs ele em um momento difícil. Talvez não tão difícil como este, ou melhor, o tempo que nós estamos vivendo talvez não seja tão difícil como, né, quando foi composto este hino, mas este hino fala que nós podemos sermos felizes em qualquer situação, em qualquer momento, porque nós temos o nosso Senhor Jesus. Vamos louvar, cante a Deus conosco, cante junto, se você conhece, cante conosco este hino. Segura mais forte.
pedir Michele para fazer uma oração, agradecer ao nosso Deus por esse tempo, né, e pedir para que Ele, né, nos conduza na sua vontade, sustente as nossas vidas, né, nos abençoe. Querido Deus, amado Pai, nós somos imensamente gratos, Senhor. Primeiramente pela salvação em Cristo Jesus, porque ela é que nos sustenta, ela é que nos dá a esperança de um dia estar no céu com o Senhor, ó Pai. E a certeza, com, ó Deus, o derramamento do Teu sangue ali na cruz, um precioso sangue para nos salvar, ó Pai. E quando cantamos esse hino, nos arrepiamos, ó Deus, porque imaginamos com a nossa pequena limitação mental, ó Deus, como será glorioso este dia, ó Pai. Verdade, Pai. Por isso nós te louvamos, porque sabemos que a Tua igreja não são 4 paredes, apesar de ser importante, nós somos a Tua igreja. E nesse momento agora estamos te prestando culto de adoração, de louvor, e nós somos muito felizes por ter esta oportunidade, por poder estar na Tua presença desta forma. E queremos pedir que o Senhor use o Teu servo assim como o Senhor tem usado, ó Deus. Fale nos nossos corações, nos traga a direção, a orientação, o consolo para esses tempos, ó Deus, difíceis, ó Pai. Porque a Tua Bíblia, assim, ó Deus, já não nos fala que nós passaríamos. E o importante é que possamos estar com a fé firmada em Ti, ó Pai. Que o Senhor nos anime, nos revigore, fortaleça a nossa fé em Ti, ó Deus, mais uma vez com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa todos que estão assistindo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, convide alguém, né? Manda aí o convite para uma pessoa para a live que nós estamos fazendo, para entrar aí na página, né, do Facebook da Igreja Batista Memorial, né, em Araraquara, para que possa assistir também. E mande aí o link, né, no WhatsApp de alguém, né, para que essa pessoa possa também assistir conosco, participar conosco deste tempo, né, de adoração, de louvor ao nosso Senhor Deus, tá bom? Mande aí, né, mande aí o link para uma pessoa, o convite para alguém, para juntos nós meditarmos neste tempo. Eu gostaria de que você prestasse atenção agora, gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com todos vocês. E esse tempo que nós estamos vivendo é muito importante nós pensarmos em algumas questões, em algumas coisas. Algumas coisas essenciais, talvez já até mencionei outras ocasiões, uma outra ocasião, né, e talvez para algumas pessoas. É preciso neste tempo nós entendermos o seguinte, que a crise, toda crise passa, né, toda crise ela vai embora. Nós não temos uma resposta definitiva, uma resposta certa, pronta para o que está acontecendo. Muita coisa é dito, coisa que talvez possa ajudar ou ser correto neste tempo. Muitas inverdades são faladas, muita coisa é inventada. Não sabemos os objetivos, né, do que isso está acontecendo, o que está por trás, os interesses, mas o fato é de que nós estamos vivendo uma crise na área da saúde, com esse vírus, né, o coronavírus. É uma situação séria, é complicada, pessoas estão morrendo, mas junto com esta crise do coronavírus tem outras crises que está caminhando junto ou surgindo por causa dela, ou até mesmo, talvez no mês de abril ou maio, outras, né, comuns da nossa sociedade, ela pode chegar junto, né, como por exemplo a dengue no nosso país é difícil. Então, o fato é de que a nossa vida ela está cheia de crises, mas o que nós precisamos entender é que a crise ela passa. Todo o mal já foi vencido por Cristo na cruz. Este tempo que nós estamos vivendo, as crises que nós enfrentamos, Deus já sabe delas. E Deus nos dá capacitação, condições, preservação para nós enfrentarmos essas crises. Então, sabe disso, toda crise ela passa. Tem um tempo, ela tem um limite, tem um prazo de validade, mas ela sempre acaba. O mundo pode mudar. As crises talvez mudam o mundo, as crises talvez podem nos mudar, mas jamais Deus. Os planos de Deus, os propósitos de Deus não mudam jamais, eles continuam sempre. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo, será aquele que reina sobre todos e sobre todos, é aquele que é soberano, é aquele que tem nas mãos a vida para nos dar e o perdão para as nossas vidas também.
o cenário vai mudar, mas o plano de Deus jamais para nós. Por isso que nós precisamos confiar nele. E entender também que Deus ele vai abrir os céus para nós. Deus ele vai nos orientar, ele vai trazer luz para o nosso coração, ele vai nos dar sabedoria para enfrentar esta crise e vai nos dar ideias para nós sairmos dessa situação. Toda crise, ela gera sempre incômodo. Talvez você tenha ido para casa naqueles dias, onde as pessoas começaram a sair dos seus empregos, fecharam o comércio. Talvez você foi para casa sem saber se voltaria para o emprego que você tem ou talvez tinha. Você não sabe como é que vai continuar, o comércio, a escola, o trabalho, a igreja, a família depois dessa situação. O fato é de que você talvez não tenha noção do que vai acontecer depois dessa quarentena. Como é que será a vida depois? Como é que vai ser? Talvez você tenha essa dúvida, nós tenhamos estas dúvidas, mas o fato é de que o Senhor vai nos conduzir. Ele está nos conduzindo e Ele vai nos conduzir também. E quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente olha também para a história, nós tivemos situações complicadas. Você pode lembrar, por exemplo, o tempo que o povo esteve no deserto, 40 anos. O povo israelita teve 40 anos no deserto. Foi um tempo difícil, mas Deus eles e Deus os conduziu por aquele lugar, por todo aquele tempo no deserto. Quando nós olhamos também para a história, podemos também, talvez aqueles que não são tão velhos assim, lembra das crises econômicas que nós passamos, como por exemplo de 92, no tempo lá de Fernando Collor, ou outras crises que nós tivemos, ou ataques terroristas durante a história, como aquele de 2001 nos Estados Unidos, e outras crises também de epidemias que passaram pelo mundo. Todas elas passaram. E destas crises, Deus estava cuidando, preservando e conduzindo também a história e executando a sua vontade. Por isso, nesse tempo de crise, nós precisamos também continuar com aqueles cuidados comuns que nós temos, como por exemplo, cuidar da nossa saúde, a higienização pessoal, tomar cuidado quando você for à rua e deixar a roupa que você foi, o calçado para o lado de fora, higienizar normalmente, cuidar da família, cuidar da vida do outro, se preocupar com aqueles que estão trabalhando, estão tendo em contato com outras pessoas, cuidar deles também, tomar cuidado para que eles possam também ser protegidos. Então, olhar para as orientações que os governantes têm nos dado, obedecer às orientações governamentais, seguir a liderança do nosso país, do Estado, seguir a liderança que nós temos e orar para que tenham sabedoria e possa conduzir a nação, conduzir o povo, todos nós. Eu creio que não é hora da gente ficar discutindo aí nesse tempo de redes sociais, o Facebook, as redes sociais e tantas outras, como traz às vezes discussões e brigas entre as pessoas. Este é um tempo, na verdade, para nós alimentarmos o nosso coração com aquilo que nos traz esperança. Lamentações capítulo 3 nos diz que o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Este é um tempo de nós alimentarmos o nosso coração com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para nós, com os propósitos dele. É um tempo para nós alimentarmos a nossa alma com a vontade do Senhor. Temos muitas informações pela internet, a TV. Talvez seja necessário nesse tempo você desconectar um pouco da TV, parar um pouquinho de assistir alguns telejornais, não ficar tanto olhando para o que a internet traz de informação. É muita coisa, pró, contra, isso bagunça o nosso coração. Mas nesta noite eu gostaria de trazer um texto da palavra do Senhor para a sua vida, um texto que vai nos acalmar, um texto que vai nos fortalecer, um texto que vai nos ajudar a entender a vontade de Deus para o nosso tempo. Eu gostaria que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, do verso 4 até o... Gostaria de, através deste texto da palavra do Senhor, trazer a seguinte palavra e orientação para os nossos corações e para as nossas vidas, sobre aquilo que é essencial para nós termos e passarmos por esse tempo de crise. O que fazer nesse tempo de crise? Nós precisamos buscar aquilo que é essencial. Precisamos do essencial
para nós passarmos por esse tempo de crise e nós sermos fortalecidos. O que nós podemos fazer? Para passar por esse tempo e para sair forte, né, desse tempo difícil, desse tempo de crise, precisamos da orientação da palavra do Senhor. E esse texto vai nos dizer o seguinte, Jeremias capítulo 29, dos versos 4 ao 14, nos diz o seguinte: o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar o número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazer a pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Olha que texto fantástico esse texto do profeta Jeremias. O povo de Israel está passando um tempo difícil, um tempo complicado. Aqui é o chamado tempo de exílio. É o terceiro momento complicado na nação de Israel que eles estão passando. É um exílio, né, um cativeiro, que é chamado cativeiro babilônico. Era um período, todo cativeiro e todo exílio, era um período onde um rei mais poderoso, geralmente o imperador, que estava em franca expansão territorial, né, nos tempos antigos, ele invadia algumas terras, invadia algumas nações, alguns países, e transformava essas nações em seus prisioneiros. Pegavam as pessoas, os homens, mulheres, jovens, crianças, eles pegavam os bens materiais, os animais, e algumas vezes levavam para suas terras e transformavam essas pessoas em prisioneiras, ou em escravas, em trabalhadores no seu país. Ou alguns reis deixavam esses povos, uma parte do povo na terra, e transformava este povo, né, em parte do reino. Este povo então pagava impostos para o imperador, para este rei que dominava, e assim era um cativeiro, um exílio. Mas no caso do exílio era a retirada de uma nação, de um povo para outra terra. E olha que interessante este texto, é fantástico esse texto. O povo de Israel está passando um tempo difícil, um tempo complicado, mas é um tempo que Deus estava permitindo. Preste atenção, era um tempo que Deus estava permitindo. E Deus então levanta um profeta para falar a vontade dele para o povo e mostrar aquilo que eles precisavam fazer. Interessante que é um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo que eles poderiam estar chorando, é um tempo de cativeiro, um tempo de exílio, eles estavam sendo humilhados, maltratados, insultados, a capital foi destruída, o templo foi destruído, situação difícil. Uma situação de insegurança, uma situação em que eles foram esmagados. A moral foi esmagada, a fé, a esperança, mas esse é um texto contrário à situação que eles estavam vivendo. Era um tempo que mesmo deles estarem se sentindo vulneráveis,
estar em perigos, assim talvez como nós estamos agora, nos sentindo vulneráveis, a mensagem de Deus para esse tempo difícil é que eles buscassem ao Senhor e que eles continuassem a seguir a vida e fazendo aquilo que Deus estava dizendo para eles fazerem. E esse texto nos mostra então alguns pontos essenciais, algumas questões essenciais para nós podermos enfrentar esse tempo de crise. O que nós podemos fazer neste tempo? Que coisas essenciais, que conselhos nós podemos ter e fornecer para passar esse tempo de crise e sairmos mais fortes? Nós podemos passar e sair fracos, vulneráveis, fragilizados, ou a vontade do Senhor é que nós passemos por esse tempo de crise e saiamos dele mais fortes. Como nós podemos fazer isso? Alguns conselhos que eu gostaria de passar para vocês. O primeiro deles, olhe para o tempo de crise com o olhar de Deus. Olhe para o tempo de crise com o olhar de Deus. Olhe para o tempo de crise sob a ótica divina. Como é que Deus enxerga as nossas vidas? Como é que Deus está olhando para esse tempo? O versículo 4 de Jeremias capítulo 29 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Note que Deus está falando, fui eu que levei vocês. Sou eu que estou levando vocês para a Babilônia. Essa situação a qual vocês estão vivendo, eu sei delas, eu conheço. Na verdade, estou permitindo, eu estou com vocês. No caso do exílio da babilônico, era Deus que estava conduzindo o povo para aquele lugar. Deus estava no controle, assim como hoje. Deus está no controle de todas as coisas. O mundo pode estar doente, o mundo pode estar em crise, as pessoas estão desesperadas, algumas pessoas infelizmente estarão falecendo, outras entrando em crises difíceis. Nas questões financeiras, alguns podem estar entrando em complicações financeiras terríveis, mas o fato é de que o Senhor, Ele não mudou. A missão de Deus no mundo não mudou. Ele continua agindo e trabalhando para redimir a humanidade, para trazer salvação e vida a todo aquele que crê. O dia da vitória chegará, essa crise passará. E note que diz Neemias no capítulo 8, versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Não são as circunstâncias que nos fortalecem, é o Senhor que fortalece, porque a alegria do Senhor, ou seja, é Deus se agradando de nós, é Deus se alegrando em nós ou buscando, que alimenta a nossa alma. Alimente a sua mente, alimente o seu coração com a palavra de Deus, alimente a sua alma com o Senhor, com a esperança que Ele pode dar. Esse é um tempo de nós recebermos de Deus instruções, recebermos de Deus esperança. Olha o que diz também Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19, diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, ou talvez a safra do trigo, do arroz, do milho, do feijão, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Essa situação nos coloca para baixo. Essa situação nos faz parecer como se estivessem em vales sombrios, vales escuros, situações sem saídas, talvez um túnel sem saída, mas o fato é de que o Senhor, Ele habilita para que nós possamos andar em lugares altos. Ele nos ajuda a sair dessa situação. Então a primeira coisa é olhar para a crise com o olhar de Deus. Olhar para o tempo, para a nossa vida na perspectiva de Deus. O segundo conselho que nós precisamos é: cuide da sua família e do lugar onde você vive. Cuide da sua família e do lugar onde você vive. Uma coisa que
tenho ouvido algumas pessoas falarem, até postarem nas redes sociais, que é um tempo de redescoberta da família, redescoberta dos filhos, redescoberta das tarefas domiciliares, né? Redescoberta de várias questões do casamento, do relacionamento, né? Como isso é bom. E olha o que diz a palavra do Senhor Deus em Jeremias capítulo 29, versículos 5 e 6. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Que palavra é essa de Deus para o povo? O povo estava arrasado, estava indo como escravo para uma terra, né? Foram esmagados na moral, destruídas suas cidades, suas famílias, o que eles construíram por anos, tudo foi destruído. E olha a palavra de Deus aqui, Deus falando, não parem, não parem, a vida não acabou. Eu quero que vocês se multipliquem, não diminuam, multipliquem, multipliquem. Como é importante nós cuidarmos e protegermos a nossa família, o lugar onde nós habitamos. É um tempo oportuno para nós resgatarmos a nossa família, o tempo familiar, resgatarmos o culto doméstico, né? A oração em família, o tempo com os filhos, descobrirmos muitas coisas boas. E precisamos entender que uma família forte faz igrejas fortes. E é claro que torna também uma sociedade forte. Precisamos agir contra a correnteza. Nós precisamos agir contra tudo que está acontecendo. Hoje parece que há uma desmoralização de tudo, acabar com tudo, mas nós não podemos pensar assim. Nós precisamos proteger o local onde nós vivemos, proteger o ambiente onde nós estamos, manter a dinâmica saudável, né, dos relacionamentos, marido e esposa, pais e filhos, parentes, familiares. Não é tempo de um ir contra o outro, não é tempo de acusação, mas é tempo de pensar em soluções. Inclua na sua agenda o bem-estar, né, coletivo, o bem-estar do outro. Pense no outro, pense, né, de como o outro gostaria de ser tratado, pense no que o outro gosta, ajude. Olhe também para aqueles que não neste momento não tem, né, talvez familiares, famílias, né, para cuidar deles. Ofereça ajuda, abençoe aqueles que estão perto de você. O terceiro conselho que eu gostaria de passar para vocês e para nós, é claro, continue trabalhando pelo bem da cidade e do país. É fato, né, que nesse tempo, talvez toda essa crise é usada com segundos e terceiros interesses por várias pessoas. Talvez muitos usam essa crise para ganhar dinheiro, exploram, aumentam os valores dos produtos para tirar vantagem em cima de outro. Alguns governantes talvez podem usar esta crise para promover o seu nome. Alguns líderes da nação podem usar isto, né, para outros objetivos escusos. Mas o fato é de que nós precisamos, independente do que qualquer outra pessoa faça, a orientação da palavra de Deus é a seguinte. Olha o versículo 7 de Jeremias capítulo 29. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Olha o que Deus fala. Para onde eu os deportei. Era uma cidade, né, que não era deles. A cidade do inimigo. A cidade de que eles estavam indo era uma cidade de outros. A cidade deles havia sido destruída, mas olha o que Deus estava falando. Para a qual eu estou deportando vocês. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O fato de que nós precisamos entender é o seguinte. Em 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer que devemos orar por todos, orar pelas autoridades, orar por todos, pelo rei, orar, diz assim um texto lá de 2 Timóteo, orar para que possamos assim ter vida mansa e tranquila com toda a piedade. Nós precisamos orar, precisamos entender que o bem-estar do país se torna o nosso bem-estar. Se nós torcermos contra, talvez com aquele ditado, né, de quanto pior, melhor, o fato é de que se ele ficar ruim, eu também fico. Se ele quebrar, eu também quebro. Se ele ficar doente, eu também fico. Se o país inteiro entrar numa recessão, todos nós iremos chorar. O que nós
nós precisamos agora é orar e pedir: Senhor, abençoe. Abençoe a nossa cidade, abençoe a cidade de Araraquara, proteja-nos contra este vírus, preserve a nossa vida, preserve a saúde dos idosos, preserve a saúde de homens e mulheres, de crianças, de todos. Abençoe, faça a nossa cidade prosperar e crescer, enfrentar essa crise. Não permita que os desempregos sejam muito, ou na verdade reverta a situação. Em vez de ter desemprego, que o Senhor abençoe e faça prosperar e ter mais vagas de emprego na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Coloque a tua mão, Senhor, e abençoe. Essa deve ser a nossa oração, porque nós estamos aqui, nós somos cidadãos araraquarenses. Ou você, na cidade que você está, você é cidadão dessa cidade, somos brasileiros. E a bênção do nosso país passa a ser também a nossa bênção. Então, não desmoralize, não desmotive, não desmobilize as pessoas, construa, ore e abençoa. Use a sua inteligência, use a sua criatividade, use talvez aquilo que você tem para abençoar outras pessoas. Continue sonhando, continue tendo esperança. Não deixe que nada roube a sua esperança, nada roube os seus sonhos. Mesmo que talvez alguma coisa que você vem construindo ao longo dos anos, talvez vai se perder agora com esta crise. Não pare de sonhar, continue tentando, continue sonhando, continue buscando o Senhor. Peça dele ideias, peça a Ele criatividade que Ele vai nos conceder. Nós precisamos sonhar. Sonhe grande. Pode começar pequeno, pode começar devagar, mas continue sonhando. Deus pode restaurar, Deus pode retribuir, Ele pode refazer, Ele pode te ajudar a começar de novo e construir algo bom novamente. Creia, ore para Deus abençoar, ore pela prosperidade da nossa cidade, pela prosperidade do nosso estado, pela prosperidade do nosso país. A crise não é um momento para nós pararmos, é um momento para nós redescobrirmos novas maneiras de fazer as coisas. Como aquela frase talvez batida, na crise, crie. Na crise, tira ali o S, e transforme a crise em momento para você criar algumas coisas. Saia mais forte dessa situação. Você trabalhando pelo bem da nossa cidade, pelo bem do nosso país, como diz assim a palavra do Senhor. Um quarto, penúltimo conselho que eu quero deixar para vocês é: abandone a religiosidade e viva uma espiritualidade centrada em Jesus. Abandone a religiosidade. O que Deus quer agora é que você volte o seu coração para Ele, é que você tenha intimidade com Ele. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus, acompanha aí, Jeremias capítulo 29, versos 8 e 9 fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Não é o momento para a gente ficar olhando para invenções e profetadas na verdade, palavrinhas só para criar o terror ou trazer uma esperança falsa momentânea. Precisamos, na verdade, termos intimidade com o Senhor. Precisamos olhar para aquilo que o Senhor está falando da sua palavra. Olha o que ele diz aqui: não deem ouvidos a ele, ouçam-me, ouça aquilo que eu estou declarando. Não compactue com aqueles que inventam coisas em nome do Senhor. Deus está dizendo isto, e às vezes não está. Peça a direção de Deus e busque a direção do Senhor. Não tome decisões, posturas baseadas no que os outros estão falando. Tome decisões baseadas naquilo que Deus falar ao seu coração. Para tanto, é preciso que você busque intimidade com o Senhor, que você ore, que você busque. Assim como o falecido pastor Billy Graham, ele tem uma frase dele que diz o seguinte, que você deve orar, que você ore até o ponto de você e o Senhor Deus se tornarem íntimos, até o ponto de Deus ouvir, até o ponto de você ouvir o Senhor. A grande questão não é Deus te ouvir, Ele está olhando, Ele nos ouve, Ele vê a nossa vida, sabe o que estamos passando, mas a questão é que nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos ouvir o Senhor, entender a vontade dEle para a nossa vida. Precisamos entender isso e muito mais, líderes,
pastores, líderes políticos, religiosos, qualquer pessoa. Não podemos aproveitar da crise para os nossos benefícios pessoais. Não podemos aproveitar dessa situação para tirar vantagem pessoal, vantagem própria. Não pode haver interesses escusos nessa crise, nesse momento que nós estamos passando. Precisamos conhecer a vontade do Senhor e seguir a vontade dele para a nossa vida. A crise vai passar, mas o nome do Senhor Jesus, ele precisa ficar conhecido. A crise vai passar, mas o nome do Senhor Jesus, ele precisa ficar conhecido. E mais ainda, nós precisamos passar desse tempo mais íntimos do nosso Senhor Jesus. O último conselho que eu quero deixar para vocês é: abra seu coração. Abra o seu coração para uma revolução na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. Abra o seu coração, abra a sua alma para uma nova jornada com o Senhor Deus. Não para conselhos baratos, conselhos simples de autoajuda, não, mais do que isso. Olha o que diz a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Qual o objetivo de Deus em toda aquela situação, dele trazer esperança para o povo? É de que o povo conhecesse mais o Senhor, procurasse a Deus de coração, o coração daquele povo estivesse nas mãos do Senhor, e o coração fosse de Deus, e assim, o coração sendo dele, a mente e a alma estarem então voltados para o Senhor, caminhando com o Senhor e fortalecidos também. Este é um momento de importante reflexão, é um momento de decisão, é um momento de nós percebermos a nossa fragilidade, ou talvez percebermos o nosso pecado, entendermos no que estamos falhando, no que precisamos crescer, no que precisamos consertar e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Não é você tentar se consertar, não é você procurar se melhorar, não. É você se entregar nas mãos do Senhor Jesus e se entregar a Ele, pedir a ajuda dEle para que Ele possa lhe auxiliar e Ele possa te abençoar e Ele possa transformar a sua vida e para alguns trazer vida de verdade, trazer alegria, trazer esperança para a sua alma, encher o seu coração de satisfação da presença dEle. Sim, nós podemos viver assim, nós podemos ter isso, podemos viver em crise, passar pela crise assim, com o coração alegre, feliz, buscando ao Senhor. Busca ao Senhor Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Joel capítulo 2, verso 12 a 13. O Senhor Deus diz: mas agora voltem-se para mim com todo o coração, jejuem, chorem e se lamentem de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração, rasgue o coração na minha presença, voltem para o Senhor o nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso, é paciente e muito amoroso, pronto para mudar de ideia e não castigar. Volte para o Senhor. É o tempo de nós nos despirmos de muita coisa, é tempo de nós jogarmos fora o orgulho, toda a altivez e nos vestirmos de humildade. É o tempo de despir da nossa força e reconhecer a nossa força e nos fortalecermos no Senhor, enchermos o nosso coração de esperança. É tempo de nós nos despirmos da nossa razão e enxergar com os olhos da fé o que está fazendo, o que Ele quer de nós, nos despir talvez nesse tempo da procrastinação, da preguiça, e fazer aquilo que a gente tanto tempo adia em fazer e realmente começar a fazer. É o tempo da gente nos despirmos das mágoas, dos ressentimentos, jogar fora toda mágoa,
todo ressentimento que está no nosso coração e buscar o perdão para o nosso coração, para a nossa alma. Talvez seja um tempo de nós fazermos as pazes, pedirmos perdão, um tempo de nós perdoarmos aquele que, né, tem nos ofendido e nos prejudicado e magoado. É o tempo de nós nos despirmos das coisas complicadas e buscarmos o Senhor, abraçarmos as coisas mais simples, procurarmos o essencial, aquilo que vai agradar o Senhor e vai nos aproximar mais do nosso Deus. É o tempo da gente nos despir de atividades que são danosas para o nosso caráter, que roubam a nossa esperança, tiram a nossa energia, nessa energia emocional, nos esgota emocionalmente, causa estresse, e procurar aquilo que abençoa, que edifica, que gera, né, espontaneidade, criatividade no outro. É o tempo de despirmos deste mundo que abraça o pecado, que gera morte, mas sim abraçarmos o mundo que Deus quer para nós, o mundo dele, a realidade espiritual dele, que é viver em Cristo Jesus. É o tempo de nós despirmos, né, de toda religiosidade vazia, religiosidade que olha apenas para as regras, que olha apenas para a tentativa de você melhorar a você mesmo. Não funciona. Nós não criamos a nós mesmos, foi Deus que nos criou, e nós precisamos olhar para aquele que nos criou, porque ele tem a capacidade de consertar o que precisa, de transformar o que precisa. Você pode ter em Cristo Jesus. É o tempo de olharmos para o nosso Senhor Deus. Quero terminar esse tempo de reflexão com o texto de Romanos, capítulo 8, verso 35 a 39, que fala o seguinte: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Claro, Cristo Jesus. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O convite que Deus tem para você hoje é para você passar por essa crise e sair mais forte. Confie no Senhor Jesus. Volte os seus olhos e o seu coração para o Senhor Jesus. E confie nele e siga ele como seu Senhor. E entregue-se a ele. E creia que ele morreu na cruz. Ele entrou na humanidade, ele se fez homem, ser humano como nós, ele viveu o seu mistério. Deus Pai, ele foi para a cruz, morreu por nós, se sacrificou por nós, morreu no seu e no meu lugar, para que nós pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados, e então nós pudéssemos ter vida nele, e pudéssemos caminhar com ele, e pudéssemos ter a paz que ele pode nos dar, que tanto nós precisamos. Confie no Senhor Jesus, volte-se para ele. Eu espero que você, diante disso tudo, possa dizer amém. Assim seja, Senhor. Eu aceito essa palavra e quero confiar em Ti. Gostaria de estar orando por você agora, neste momento. Gostaria que onde você estiver, gostaria que você orasse. Que você fechasse os seus olhos agora. Se você está com a sua família aí, reunido, né, na sua casa com família, pare um pouquinho agora. Se você estiver com outras pessoas, dê as suas mãos. Se você estiver só de 2 pessoas, dê a mão para ela. Se você estiver com mais, 3, 4, 5, 6, dê a mão, né? Vocês aí seguram a mão das outras, né? Faça aí talvez um círculo, sentada no sofá, na cadeira, ou talvez aí na poltrona, ou mesmo no chão, né? Ou talvez vocês estejam sentados na cama, né? Participando desta live, deste momento, né, de louvor e de adoração ao Senhor. Vamos juntos agora orar, agradecer ao nosso Deus por essa palavra, entendendo aquilo que é essencial
para nós passarmos por esse tempo de crise e sairmos mais fortes. Vamos orar? Deus querido, ó Pai eterno, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra que o Senhor nos deu neste momento. Palavra, Deus querido, que é preciosa para nós. Palavra, Senhor, que é eficiente, eficaz. Palavra que é vida e nós a valorizamos. Nós a consideramos preciosa e por isso, ó Pai, nós te louvamos porque neste momento o Senhor falou ao nosso coração. E que tenhamos, ó Deus, esta mesma postura que o Senhor pediu para o teu povo lá no passado, que agora também tenhamos essa mesma postura aqui, em vez de nós olharmos para o mundo com os nossos olhos, olhar com os olhos do Senhor. Confiar, ó Deus, na soberania do Senhor. Saber, ó Pai, que o Senhor está nos conduzindo por essa situação. A crise passa, mas a tua vontade jamais passará. A confiar no Senhor, ó Deus, de que está cuidando de nós, que está providenciando o que é necessário para as nossas vidas. E te buscar, ó Deus, orando para a prosperidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E abençoa, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso país. Pai querido, que possa passar por essa situação e sairmos vitoriosos. A tua igreja sair vitoriosa. Dê sabedoria aos governantes da nossa nação, ao presidente, ao poder executivo, legislativo, judiciário, às secretarias envolvidas no combate ao coronavírus, em especial ao Ministério da Saúde. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe a liderança do nosso país, para que possa conduzir nesse tempo e solucionar as crises que nós estamos vivendo. Abençoe a liderança do nosso estado, a liderança da nossa cidade, que tenham sabedoria e que juntos, ó Deus, possamos encontrar maneiras e caminhos para enfrentar as crises e vencê-las, em nome de Jesus. Pai, que Ele dê-nos sabedoria para isto. Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Cuide de nós, Senhor, para que os nossos corações estejam voltados para o Senhor, os nossos corações estejam ligados ao Senhor e possamos ouvir a Tua voz e seguir o que o Senhor nos disser. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom, nós estivemos nesse tempo de live, nesse tempo de adoração ao nosso Senhor Deus. Eu gostaria de deixar algumas orientações para vocês neste tempo, né, agora depois da live. Como eu falei no outro, né, domingo que nós estivemos juntos, gostaria que você, depois desse tempo, né, que eu estive com vocês, use aí um tempo em família para vocês estarem orando, compartilhando alguns pedidos de orações, né, compartilhando, né, algumas necessidades de você orando. Lembre também de orar pelos nossos irmãos em Cristo, pelos demais irmãos da igreja, pela igreja. Lembre de orar pela liderança da igreja, pelo seu pastor, pelos líderes da igreja, para que Deus possa estar nos conduzindo, né, na vontade dEle e nos usando, né, para abençoar uns aos outros também. Ore também, talvez, por pessoas que você sabe que estão neste momento talvez desesperançosas, aflitas, com algumas dificuldades na sua vida ou mesmo saúde, com medo dessa situação. Coloque essa pessoa, talvez seja uma amiga sua, um colega de trabalho, um parente. Use esse tempo, né, para você orar e interceder a Deus, para que seja abençoando a sua família, as suas vidas, nas necessidades, a igreja, né, a nossa cidade, o nosso país também, tá bom? Aí também tem um tempo agora para você cantar, né, com a sua família, com quem você está aí, né? Pegue aí o cantor cristão ou eu acabei não olhando aqui se talvez foi colocado aqui nos comentários, né, sobre vamos dizer, sugestões de músicas, né, para você estar cantando. Eu não estou vendo aqui os comentários. Se o Breno colocou, ele falou que ia colocar, eu não estou vendo. Me perdoe aqui porque eu estou meio enrolado com os comentários que não estou vendo. Mas eu imagino que ele tenha colocado, tá bom? Então siga a sugestão dessas músicas, né, desses cânticos. Você pode abrir aí o YouTube, né, aí tem aí o playback, a música, a letra. Você pode cantar, cante com a sua família, né? Use aí essa ferramenta boa que nós temos no celular, na internet, e cante junto. Adore ao Senhor, louve ao Senhor junto com a sua família. Ou talvez, se você preferir, pegue o seu cantor cristão,
né? Escolha aí umas 2 ou 3 músicas e cante. Louve ao Senhor Deus neste tempo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos da Igreja Batista Memorial. Aqueles, porventura, que não são membros da igreja, ou são congregados, né, visitantes, ou talvez são conhecidos, amigos, parentes dos nossos irmãos. Que bom ter você aqui conosco também, que Deus abençoe, que Deus continue nos conduzindo nesse tempo, né, de quarentena, de crise. Lembre, né, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide da sua família, mas também olhe para o lado. Olhe para aquelas outras pessoas que também estão precisando de ajuda, né? Ligue para alguém, procure saber, né, como é que os outros estão. Se alguém precisar de ajuda, né, esteja à disposição para isso. E os irmãos da igreja sabem, qualquer coisa, né, pode ligar, coloque aí uma mensagem ou no grupo da igreja do WhatsApp e peça ajuda, né? Não fique calado, tá bom? Que Deus abençoe, que nos dê uma semana abençoada, continue, né, conduzindo as nossas vidas, preservando e trazendo calma, né, paz, né, aos nossos corações nesse tempo de confinamento, tá bom? Deus abençoe e até mais. Um abraço.